da sexta-feira que antecede a Páscoa, ele é preso e ocorre toda a história que nós conhecemos até hoje. A sexta-feira, na realidade não na sexta, mas na quinta, por volta da 9ª noturna, ele é recebido pela presença dos soldados, a mando do Sinédrio, para ser preso e levado em cativeiro. E ocorre toda a história que nós conhecemos até mais ou menos a 3ª da sexta-feira, à tarde. Segundo os relatos trazidos pela Boa Nova, uma tarde muito triste, abafada e muito entristecida pela cena vivida pela crucificação do Mestre. Logo depois, no sábado, ocorre a grande aflição, onde não se sabe o porquê. Primeiro, por que o Cristo abandonou a todos nós daquela maneira e por que ele fez esse gesto? Os discípulos se questionavam. Ele nos abandonou, por que ele nos deixou nessa triste situação? E ao mesmo tempo, surge a cena, também relembrada pela nossa cultura popular, a respeito do sacrifício feito em si mesmo pelo próprio Judas Iscariote. Judas era uma pessoa bastante atormentada na época. Ele acreditava que o reino dos céus era antes de tudo o reino da terra e que o Cristo seria coroado rei quando chegasse em Jerusalém. Mas isso não aconteceu, e nem mesmo pela própria vontade do Cristo, porque o reino dele não era deste mundo. Já disse ele quando estava sendo acariado por Pôncio Pilatos, o prefeito da cidade de Jerusalém. E, arrependido de ter feito aquele gesto que desencadeou de todos aqueles acontecimentos, ele opta pelo suicídio. Algumas lendas afirmam que ele é encontrado dependurado no pé de uma figueira seca, e ao chão espalhado as 30 moedas de ouro dadas em pagamento à delação que ele fez de quem era o Cristo no meio dos 13 homens que caminhavam por aqui e por ali pela Palestina. Ele e os 12 discípulos, ele tendo sido delator, recebeu esse prêmio. Foi a primeira famosa delação premiada, que hoje é tão falada nos noticiários atuais. E arrependido, ele suicida-se. Para retornar ao Colégio Galileu, tempos depois, após sucessivas reencarnações, e a última triunfante e libertadora como uma mulher, Joana d'Arc. E no domingo, o domingo de festa, de celebração da Páscoa, efetivamente, é o terceiro dia em que aparece novamente o Cristo. E ocorre toda aquela cena em que ela aparece primeiro para Maria de Magdala, logo depois aparece para os discípulos, aparece para Tomé, que não acredita que ele está vivo, e tendo prometido a si mesmo aos discípulos que só iria acreditar se pudesse ver as chagas e tocar as feridas com a própria mão, o Cristo observa Tomé e diz: vê as chagas, introduz as tuas mãos nas feridas, Tomé. E ele introduz e acredita, na verdade, que realmente Cristo está vivo. O Cristo, através da manipulação energética, materializa seu corpo de tal forma que essa materialização dá a ideia de tato. E quando Tomé toca a ferida, ele sente a ferida aberta, sente que parece que é o tecido do corpo do Cristo. Ele está desencarnado, mas a materialização dele dá a impressão de que ele realmente está vivo. E quando ele está vivo, Tomé, desacreditado, ajoelha e fala: eu acredito. E o mestre fala: você acredita porque vê. Mas bem-aventurado aquele que não acredita, mas mesmo assim acreditou. E a partir de todas essas relações ocorrem as reflexões da Páscoa. Domingo de Ramos, sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, onde nas tradições que nós temos atualmente, em São Paulo é um costume bastante peculiar, na rua do Lava-Pés, colocam-se os bonecos para a surra do Judas traidor, e logo depois vem a imagem da Páscoa. Todas essas visões, elas estariam muito restritas se não fosse a revelação da doutrina espírita, em nos revelar sobre a vida futura, algo que a nossa colega já introduziu na mensagem de abertura. O porquê das aflições. Por que Judas se enganou? Por que aconteceu aquelas ocorrências em razão do desencarne do Cristo e ele não fez nada para se livrar daquelas acusações injustas?
Por que ele reapareceu depois para provar que ele morto não estava, estava vivo? E por que ele não quis escolher o reino da terra ao invés do reino dos céus? São questões que, apesar das tradições estarem constantemente nos respondendo, se tornam insolúveis se nós não enxergarmos a vida futura. E é esta a verdadeira essência da mensagem da Páscoa. A vida além da vida, a imortalidade. Essa é a grande proposta que nós somos causados a refletir. Os espíritas tradicionalmente não celebram nenhuma dessas festas. Para eles, para nós, né, é um dia como qualquer outro. Mas em razão da tradição nossa brasileira, nós adaptamos essas tradições. Né? Nós celebramos junto com os nossos irmãos alguns determinados rituais de tradição e do costume. Por exemplo, de comer peixe na Sexta-feira Santa. Mas há muitos anos atrás as tradições eram muito mais rigorosas. Né? Minha mãe fala que nos tempos da minha bisavó se fazia pouca coisa na Sexta-feira Santa. Ficava, de certa forma, praticamente impressas, inativo. Não se limpava a casa, não se fazia as atividades comuns, porque era um momento de luto, um momento de reflexão. Voltando muito mais na época dos nossos tataravós, dos nossos tetravós, era dia de se vestir de preto, porque celebrava-se o momento do luto, para que na véspera da Páscoa celebrasse algo mais alegre, mais juvenil. Na Páscoa tem a tradição dos ovos de chocolate, não é? Os ovos que simbolizam o quê? Vida. E ao mesmo tempo a associação da ideia do coelho, que o coelho significa o quê? Fertilidade. Já viram uma ninhada de coelhos? As dezenas de coelhinhos nascem. Então o coelho celebra a fertilidade. A fertilidade de dar vida em abundância. É esta proposta que o Cristo trouxe através da sua mensagem. E para que nós possamos sedimentar esse conhecimento, sedimentar essa reflexão, nós vamos ler alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo a respeito disso e fazer algumas reflexões. E eu convido vocês para fazer essas reflexões com a gente. Bem, deixa eu ver aqui qual é o primeiro trecho para nós refletirmos nesta noite. Assim, o primeiro trecho está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, ponto de vista. Eu vou apresentar aqui na tela para que vocês possam ver em tamanho real, né? Para ajudar bastante nessa reflexão. Só um instantinho que nessa hora a tecnologia sempre nos trai. Mas já estamos chegando aqui no trecho. Deixa eu ver. O item 5, lá no segundo parágrafo do item 5. Vamos aqui. E aí, vamos lá. Começa aí. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir. Dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que lhe afigurem reais.
A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire a seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, lhe parece grande. Tudo lhe parece grande, perdão. Assim os homens que ocupam as altas posições como monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Esse trecho, Allan Kardec faz a seguinte reflexão. Diante da dúvida, da incerteza da imortalidade, nós começamos a dar extremo valor à vida presente. É o que está acontecendo na atualidade, onde nós veneramos 3 gigantes que nos degradam profundamente. O exibicionismo, o imediatismo e o consumismo. Todos eles em profundo excesso. Porque nós não acreditamos na vida futura e por acreditar que depois do túmulo nada vai acontecer, nós aqui aproveitamos o bem bom. Aproveitamos até as últimas consequências. Como o exemplo que Allan Kardec fala, aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande, assim os homens que ocupam altas posições como os monumentos. Ao observar a vida material, tudo que parece grande é almejado, tudo que parece pequeno é desprezado. Mas quando olhamos, como Allan Kardec fala, do alto da montanha para a cidade, nós vemos que tudo parece pequenininho. É como a espiritualidade observa do mundo espiritual ao mundo material. O mundo material é apenas uma coisa ínfima, insignificante perante a eternidade do Espírito. É este raciocínio que os discípulos não tiveram quando passaram pelo momento da paixão. Quando eles estão na Santa Ceia, eles são convidados pelo Mestre a saber da situação que ele será traído. E todos eles juram fidelidade. Porém, todos eles, menos João, fogem quando ele é preso. Então percebam aí que há uma grande questão relacionada ao tratamento dado ao Cristo e a forma como as pessoas ainda reagiam diante da situação que é colocada. Porque nós, quando aprendemos uma lição, ótimo, maravilha. Quando nós somos colocados à prova dessa lição que nós aprendemos, aí é que fica mais difícil. Todos nós estamos sendo postos à prova, encarnados que somos. E quando somos colocados à prova sem saber o que virá depois, porque não nos é dado esse privilégio de saber o que virá depois, nem o que aconteceu antes, nós privilegiamos o momento de agora. Então tudo está bom, vamos a fazer agora até nos acabar. Da mesma maneira que somos desafiados, quando somos desafiados nos acovardamos. Eu vou embora, não vou me sacrificar não, preso com Cristo, jamais. Há uma justificativa para que João seja uma exceção. João era jovem e já havia sido muito trabalhado pelo Cristo, os ensinos dele a João, que absorveu com muita sapiência. Primeiro porque se tratava de um espírito muito elevado, mas também porque era jovem. E como jovem, conseguiu absorver aquele ensinamento de tal forma que diante daquele sentimento de pertencimento ao Cristo, ele não hesitou em permanecer com ele nos seus últimos momentos. Mas todos os outros fugiram, inclusive o próprio Judas Iscariotes, que covardemente matou a si mesmo.